Queridos amigos da Rádio Transmundial, é um prazer estar com você. Eu não sei se você vai gostar, mas eu acho que até vai gostar, porque o assunto que nós vamos tratar nesses próximos dias é a carta de Paulo aos Romanos, uma carta tremendamente importante, e eu queria te convidar a nos acompanhar. Nós vamos ter uma introdução, que eu vou falar agora, daqui a pouquinho. Nós vamos ter uma divisão da carta em 5 episódios e depois vamos ter um bate-papo para concluir o estudo de Romanos. O meu convite a você é que você fique conosco durante essa semana. É a semana da Páscoa e nós queremos então ajudá-lo a refletir muito bem naquilo que o Senhor Jesus Cristo significa para nós. A Páscoa não é ovo de chocolate e nem coelho da Páscoa. A Páscoa, nós comemoramos a saída do povo de Israel do Egito e, graças a Deus, a nossa saída do mundo, do império das trevas, sendo conduzido por Deus para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria começar a conversar com você um pouco sobre a situação da cidade de Roma, a situação dos judeus lá em Roma e a situação depois da igreja, que Paulo vai escrever então essa carta tremendamente importante, e eu queria que você me acompanhasse nessa introdução. Quando Paulo chegou a Roma, você tem que se lembrar que Paulo não conhecia aquela igreja. Então, quando nós nos aproximamos dessa carta, nós temos que lembrar daquilo que Lucas, que é o autor de Atos, estava escrevendo. E ele vai contar para nós exatamente a situação em que Paulo enfrentou quando estava chegando a Roma. Quando você abre lá em Atos capítulo 27, você percebe, por exemplo, que Paulo teve um naufrágio e quase todo mundo foi a pique. Mas o Senhor interviu e mudou essa situação e falou para eles: olha, ninguém vai se perder. E graças a Deus nós encontramos exatamente uma passagem muito linda no capítulo 27 do livro de Atos, em que Paulo coordena, na verdade, ele sendo um prisioneiro, ele coordena a situação lá no navio. E a partir daí, então, o que acontece é que eles chegam a Malta, depois o navio fica todo despedaçado, chegam a Roma e, graças a Deus, ninguém se perdeu. Exatamente, Paulo chega então em Roma dessa maneira. Eu creio que não era dessa maneira que ele queria chegar, porque ele tinha sempre o desejo, há muito tempo, de chegar a Roma para pregar o Evangelho, na capital do império, na capital do mundo. Só que Deus fez com que ele chegasse até Roma de uma maneira totalmente diferente. Ele tinha ficado, olha só, 2 anos presos em Cesareia, e agora, pelo relato de Lucas, lá no capítulo 28, no finalzinho do livro de Atos, ele fica mais 2 anos preso em Roma. Mas ele tinha escrito essa carta para Roma exatamente dizendo que ele gostaria de visitá-los, gostaria de estar lá com eles. E quando ele chega lá, ele chega de uma outra maneira, ele chega preso, ele é prisioneiro. E aí, ele como cidadão romano, ele podia alugar uma casa e fica nessa casa alugada, esperando o julgamento, esperando o pessoal de Jerusalém vir até Roma para acusá-lo, para condená-lo, e aí então ele ia ser submetido ao julgamento e depois então seria penalizado ou não. O fato é que ele passa 2 anos, depois de mais 2 anos lá em Cesareia, e o que acontece? Nenhum judeu apareceu lá para criticá-lo, para acusá-lo. E a partir daí então, o que nós sabemos é que ele saiu de Roma e vai fazer aquela viagem que ele gostaria de fazer até a Espanha, e a partir daí então, nós podemos imaginar como é que está o coração de Paulo. Podemos imaginar exatamente isso, as emoções fortes que ele experimentou. Quando ele concretiza exatamente aquele momento de que ele estava em Roma, alguma coisa que ele desejava há muito tempo, com certeza para ele foi um momento muito
alegre, de muita glória, de muita satisfação. Embora tenhamos que entender exatamente o seguinte: ele chega a Roma, mas não chega da maneira que ele queria, mas ele chega a Roma. E aí, o que acontece é que alguns irmãos de Roma, quando souberam que ele estava chegando, vieram encontrá-lo, vieram fazer com que ele tivesse uma recepção. É muito interessante. Ele tinha falado o seguinte, que era um momento, podemos dizer assim, um momento grandioso, mas ele estava acontecendo, porque o próprio Senhor Jesus, anteriormente, descrito lá por Lucas no livro de Atos, o Senhor Jesus tinha falado para ele que ele, Jesus, queria que ele estivesse em Roma para testemunhar do Evangelho. E é interessante a gente ver a maneira pela qual Deus leva Paulo para chegar até Roma. A promessa do Senhor Jesus, que estava então registrada por Lucas, lá no capítulo 23, versículo 11 do livro de Atos, era uma promessa muito bonita, e eu vou até ler para você aquilo que o Senhor Jesus falou para ele. Olha, ele falou o seguinte, coragem, pois do modo porque você desse testemunho de mim aqui em Jerusalém, assim importa que você faça o mesmo lá em Roma. Agora, imagina só, essa é uma palavra do Senhor Jesus diretamente para Paulo. Significa o quê? Que ele também queria, não só Paulo queria, mas o Senhor Jesus também queria que ele chegasse até Roma. E a confirmação dada então pelo anjo de Deus em meio a essa viagem, pouco antes do naufrágio, também foi outra confirmação de que de fato Deus estava no comando dessa situação. Um outro texto muito interessante é 27, 24 do livro de Atos. Olha, vou ler para você também esse versículo. Veja só, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Isso é, não vai morrer ninguém nesse naufrágio. Então, com essas duas afirmações, lá no capítulo 23 e aqui no capítulo 27, na hora do naufrágio, com certeza Paulo sabia que ele ia chegar até Roma. E quando ele chega lá, ele chega com seu coração alegre demais, porque Deus então está dando para ele essa oportunidade. Mas é interessante lembrar sempre que a oportunidade também era alguma coisa que o Senhor Jesus queria que Paulo fizesse. O coração do apóstolo Paulo estava repleto de alegria. Nós podemos imaginar então, embora sendo preso, embora ficando lá numa casa alugada, com um soldado atrelado a ele constantemente, vários soldados, né? Porque você pode imaginar, não era um soldado 24 horas, eram 6 soldados fazendo turno. E aí, imagina quantas pessoas passaram pelo apóstolo Paulo e quantas pessoas ouviram o evangelho a partir do apóstolo Paulo. O amor demonstrado pelos irmãos da comunidade romana trouxe também certo entusiasmo, trouxe certa alegria para ele. E diante disso, então, ele foi recebido por uma comitiva, vamos dizer assim, amorosa, carinhosa. O calor dos irmãos fez com que Paulo se sentisse muito bem, mesmo estando preso. Exatamente isso daqui. Eles vieram ao seu encontro nada mais, nada menos que 65 quilômetros. Então imagina só, é uma comitiva grande, viajando um bom tempo para receber Paulo, que estava chegando em Roma. E é interessante que Lucas, então, nos revela a reação do apóstolo Paulo diante daquela comitiva que tenha viajado 65 quilômetros. E não é 65 quilômetros de carro, não. Não é de avião, não. É andando a pé. Aquele tempo não tem essas facilidades que nós temos, não. E aí, em Atos 28, 15, nós lemos o seguinte: vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Exatamente por isso ele se sentiu encorajado, e aí ele pôde saber que Deus estava com ele, que o Senhor estava com ele, e tudo que
iria acontecer conforme a vontade dele. O temor que, por certo, rondava o seu coração, porque ele estava, enfim, preso, esse temor foi se desvanecendo, porque ele viu que os detalhes que Deus estava providenciando para ele eram detalhes especiais, mostrando então que Deus realmente queria que ele fizesse um ministério lá em Roma. Depois de então alugar a sua própria casa, uma casa que ele ficou prisioneiro, em que ele tinha que estar sempre com um soldado romano ao lado, aí ele percebeu que ele tinha de fato um ministério para realizar. E Paulo finalmente ouviu dos cristãos romanos o quê? Afirmações que certamente lhe soaram de uma maneira muito gostosa no coração. Olha só o que eles disseram para Paulo. Mais um versículo para você anotar aí. Atos capítulo 28, versículo 21. Nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que lhe dissesse a respeito. Tanto os cristãos estão falando isso, como os judeus. E a partir daí, então, Paulo já ficou mais alegre, mais contente. Nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que lhe dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos lá da Judeia para que anunciasse ou dissesse algum mal de ti. A partir daí, então, Paulo percebe que Deus estava controlando cada detalhe daquela situação. Paulo, então, tinha certeza de que a sua carta, que ele tinha escrito lá pelo ano 55 a 57, e quando Paulo chega a Roma, prisioneiro, é o ano 61, 62. Então, nós temos um espaço de uns 5, 6 anos, mais ou menos. Então, quando Paulo lembrou que ele tinha escrito uma carta para os romanos, ele lembra também o seguinte, que ele queria, na verdade, engajar a igreja de Roma, os irmãos da igreja de Roma, no quê? Num projeto missionário. É muito interessante o coração de Paulo. Quando você pega, e a gente vai olhar depois no capítulo 16, no capítulo 15, 16 de Romanos, ele fala, olha, eu já preguei o evangelho por todos os lugares aqui, e eu quero ter oportunidade de pregar em outros lugares que o evangelho ainda não foi anunciado. E ele fala então, e ele percebe que há muitos locais ainda que o evangelho não foi anunciado, e ele sabe que um desses evangelhos, sabe o que é? É Espanha. Então ele quer participar com os irmãos de Roma de um projeto missionário, ele quer envolvê-los, quer envolver a igreja nesse projeto missionário que é levar o evangelho até a Espanha. Nós podemos ver isso depois lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 24. É interessante esse texto para você então depois olhar. Olhe na sua Bíblia exatamente isso. Eu quero que vocês me ajudem, que vocês contribuam comigo para que eu possa chegar até a Espanha. Então é muito interessante a gente perceber que o projeto dele é muito maior do que simplesmente estar em Roma, porque é a capital do império. Não, ele queria passar por lá para chegar até a Espanha para pregar o evangelho. A pergunta que se faz é, mas se quando Paulo chegou a Roma já tinha uma comunidade cristã, como é que isso aconteceu? A pergunta que se faz é exatamente essa. Quem é que fundou essa igreja cristã? Quem é que fundou essa comunidade cristã de Roma? Aí nós temos que olhar novamente para o livro de Atos. E a primeira resposta que nós podemos dar, você pode entender isso claramente, é que Paulo não fundou a comunidade cristã de Roma. Nós temos que saber isso daqui. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que Roma tem um grupo de cristãos que começou de um grupo de cristãos que foram, alguns anos atrás, aonde? Lá para Jerusalém, para a festa da Páscoa.
E exatamente nessa ocasião é que o Espírito Santo veio. E na pregação de Pedro, nós encontramos o quê? Muitos cristãos com o Espírito Santo, eram 120, e Pedro prega uma palavra muito especial. E aí, nós temos gente de pelo menos 16 nações, e temos um grupo de Roma lá. E esse pessoal recebe o Senhor Jesus Cristo, você se lembra? Pelo menos 3.000 pessoas receberam o Senhor Jesus Cristo. E esse grupo de Roma volta para Roma e faz o quê? Começa a conviver em comunidade, porque agora são cristãos. E a partir daí, o que acontece? Temos uma igreja em Roma. E aí então, pelo ano 55, 57, Paulo escreve falando, olha, eu quero ver vocês, eu quero passar por aí, porque depois eu quero ir para a Espanha. E a partir daí, então, nós temos esse projeto, esse projeto missionário muito interessante. No capítulo 19 do livro de Atos, nós lemos o seguinte versículo: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando o seguinte: depois de haver estado ali, isso é, em Jerusalém, eu também quero ir para Roma. Por quê? Ele foi para Jerusalém para levar as ofertas das igrejas gentílicas para os pobres de Jerusalém. Muito bem. Mas depois de Jerusalém, eu quero ir para Roma. Esse era o plano dele. E exatamente o que aconteceu é que lá no capítulo 23, como eu já mencionei para você, no versículo 11, aparece o anjo e falando exatamente aquilo que Cristo queria dele. Eu quero que você também dê testemunho meu, como você deu aqui em Jerusalém, eu quero que você faça isso lá em Roma. Então, era um desejo dele de visitar e pregar em Roma, mas também era o quê? Um desejo do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Cristo é levar Paulo até Roma. É muito interessante a gente perceber que lá no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 10, nós encontramos então vários irmãos ali de Roma chegando exatamente a receber o Senhor Jesus Cristo e a partir dali então fundando uma igreja lá em Roma. É interessante que a gente pode olhar e perceber exatamente isso daqui. Paulo fala para eles o seguinte: olha, eu quero que vocês não ignorem, porque muitas vezes eu me propus ir ter com vocês, mas até agora Deus não tem permitido que eu vá. E por isso, essa razão foi porque muitas vezes me senti impedido de visitar vocês. E é interessante perceber que Deus vai controlando a vida dos seus servos de uma maneira muito clara, muito clara. É interessante perceber, por exemplo, lá no capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo e a sua equipe missionária, que era Paulo, Silas e Timóteo, eles querem ir para Bitínia, para a Ásia e assim por diante, e as portas vão sendo fechadas, até que, numa certa noite, Paulo está dormindo, tem uma visão, e nessa visão aparece o quê? Lembra daquele homem que aparece na visão de Paulo? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, então, aquela equipe missionária, juntamente com Lucas, entendem que Deus está querendo que eles vão lá para Macedônia. E a primeira cidade que eles vão é Filipos. E ali em Filipos, se você depois olhar para o texto todo de capítulo 16, ali surge uma igreja que é muito amada pelo apóstolo Paulo e que ama muito o apóstolo Paulo. Então, Deus vai controlando exatamente a vida do apóstolo Paulo a partir daí para que ele fosse até Roma e dali pregasse o evangelho e depois tivesse a contribuição da igreja para que pudesse chegar até a Espanha. Muito bem, essa origem da comunidade cristã de Roma é importante que você saiba, não foi Paulo, não foi Pedro que fundou, foram os próprios irmãos que estavam lá em Jerusalém,
quando o Espírito Santo veio, e a partir daí então temos o quê? Uma comunidade cristã de Roma. Quando Paulo chega preso lá, é exatamente esses cristãos que já são uma comunidade é que vão recepcioná-lo para chegar na sua situação de proclamar o Evangelho lá em Roma e depois chegar até a Espanha. Dessa maneira, eu acho que você pode entender que Deus estava programando tudo de uma maneira, de tal maneira muito correta, muito bonita, porque o plano de Deus não falha. E a partir daí, então, nós temos condições de perceber que os planos de Deus, juntamente com o apóstolo Paulo, são realizados de uma maneira muito especial. E a partir daí, nós podemos perceber que o propósito de Deus e também o desejo de Paulo foi conquistado. É dessa maneira, então, que nós temos que entender um pouquinho dessa situação lá de Roma, da igreja de Roma. Agora, rapidamente, para a gente terminar esse momento inicial do nosso estudo de Romanos, você tem que lembrar que havia uma colônia de pelo menos 50 mil judeus lá em Roma. Por quê? Porque Roma também apreciava, ou melhor, não se opunha à religião judaica. Eles, inclusive, podiam contribuir para que uma vez por ano o dinheiro dele, as ofertas dele, fosse levado para o templo de Jerusalém. E a partir daí, então, os judeus tinham liberdade de culto. E os romanos ainda não percebiam que os cristãos eram diferentes dos judeus. Eram a maioria ainda judeus, agora já convertidos, mas eles não confessavam mais a lei de Moisés, já tinham sido libertos, e a partir daí então eles estavam confessando o quê? Jesus Cristo como Senhor. Quando os romanos perceberam que não era mais Ave César, salve César, mas era Ave Christus, isso é, salve Cristo, nós podemos entender que eles começaram a perceber, esse grupo aqui é um grupo diferente. E aí é que a gente percebe que começa a haver perseguições. Mas Paulo está na prisão ainda e por enquanto não está acontecendo nada. Só para você saber por que Deus deixa um homem que ele chamou de ser perseguidor da igreja para ser perseguido, eu vou te falar duas coisas. Deus usa Paulo durante 4 anos para fazer o quê? Durante 4 anos, ele estava lá em Cesareia e depois estava em Roma. E só nos 2 anos de Roma ele escreveu 4 cartas, aquilo que nós chamamos de cartas da prisão. Quais são? Efésios, Colossenses, Filipenses, e ainda tem um bilhetinho aí para o Filemão. Durante 2 anos preso, 4 cartas. Mas o que é mais bonito, e aí se eu quero fazer questão de ler para você, lá no capítulo 4, versículo 20 de Filipenses, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa sensacional. Paulo está se despedindo da igreja de Filipos, que ele escreveu uma carta, e aí ele manda lembranças do pessoal que está com ele. E ele manda lembranças, sabe de quem? De uma turma muito interessante. Abra sua Bíblia lá, se você puder, em Filipenses 4, versículo 20 e 21. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aí ele faz a sua despedida. Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo, olha só, Paulo está escrevendo isso de Roma, tá bom? Olha o que ele fala. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. E todo o povo de Deus daqui manda saudações de vocês, especialmente os do palácio do imperador. Paulo tem oportunidade, e é isso que eu acho sensacional, de fundar uma igreja no palácio de César, para mostrar o quê? Quem manda no mundo
não é César, não é imperador nenhum, não é nenhum desses poderosos de hoje em dia, não. No século 21, quem comanda o mundo ainda é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. E aí, uma prova clara, na casa do imperador, no palácio do imperador, temos quem? Uma igreja cristã, fundada através do ministério do apóstolo Paulo. E aí você pode pensar comigo, puxa, por que Deus deixa Paulo 2 anos em Roma? Porque Deus tinha um trabalho para acontecer. 4 cartas do Novo Testamento e uma igreja dentro do palácio de César, para mostrar que quem comanda o mundo é o nosso Deus, o nosso Pai. Que Deus possa te abençoar e que você, com essas pequenas dicas que a gente deu, possa se entusiasmar. E vamos continuar estudando Romanos. Agora vamos entrar realmente no texto para absorver dele as verdades que Deus tem para nós.